Ela cresceu, acreditando que era a única que restou da sua família, até descobrir que a sua irmã mais nova ainda estava viva. Essa é a história de Ana, e acredite, ela vai mexer com você. Ana tinha apenas 10 anos quando perdeu os pais em um acidente de carro. Sua irmãzinha, a pequena Lia, tinha só 3. No caos daquele dia terrível, as duas foram separadas. Ana foi levada para um orfanato, enquanto Lia, que precisava de cuidados médicos urgentes, foi para um hospital em outra cidade. E depois desapareceu. O sistema disse que não havia registros, que ela provavelmente não tinha sobrevivido, e Ana, uma criança sozinha no mundo, acreditou. Ela cresceu com esse vazio, com a sombra de uma irmã que ela mal pôde conhecer. Durante anos, a vida de Ana foi uma rotina cinzenta: orfanato, depois um lar temporário, depois outro. A única coisa que a mantinha de pé era uma foto antiga e desbotada. Ela e Lia, com um vestidinho de bolinhas, sorrindo para a câmera. Era a única prova de que ela não tinha imaginado tudo. Aos 18 anos, ela saiu do sistema e teve que aprender a se virar sozinha. Conseguiu um emprego como garçonete em uma cidadezinha do interior, um lugar onde ninguém conhecia seu passado. Era mais fácil assim. Mas a imagem daquela menininha nunca saía da sua cabeça. Às vezes, ela sonhava com Lia. Sonhava que a encontrava, que a abraçava e acordava chorando. O sentimento de culpa era um companheiro constante. Ela era a irmã mais velha. Deveria ter protegido Lia. Essa dor a acompanhou por uma década inteira. A reviravolta aconteceu em um dia comum, um dia que não prometia nada. Um cliente idoso, frequentador assíduo do café onde Ana trabalhava, estava folheando um jornal antigo, um desses jornais de cidade pequena que ninguém mais lê. Ele comentou alto: "Nossa, olha só essa história. Uma menina encontrada numa fazenda abandonada há uns 15 anos. Que coisa triste." O coração de Ana gelou. Ela se aproximou, tremendo, e pediu para ver o jornal. A matéria era curta, mal escrita, mas a foto era de uma garotinha de uns 3 anos, assustada, suja, vestindo um pedaço de pano que um dia talvez tivesse sido um vestido de bolinhas. A data da notícia era de poucas semanas após o acidente. A localização: uma fazenda a menos de 100 quilômetros de onde eles moravam. A matéria dizia que a menina estava confusa, não falava e foi levada para um abrigo local, que fechou as portas anos depois. Foi como se uma bomba tivesse explodido dentro dela. Lia estava viva, ou pelo menos esteve viva depois do acidente. Ana sentiu o chão sumir sob seus pés. Era raiva, esperança, medo, tudo misturado. Como ninguém nunca conectou os pontos. Como uma criança simplesmente some do sistema, ela não comeu, não dormiu naquela noite. A única coisa que conseguia fazer era olhar para aquela foto do jornal e para sua foto antiga. Eram a mesma menina, não havia dúvida. No dia seguinte, Ana pediu demissão. Pegou suas poucas economias e comprou uma passagem de ônibus. O destino, a cidadezinha mencionada no jornal. Muita gente disse que ela estava sendo imprudente, que não teria coragem de seguir aquela estrada sem nenhuma garantia. Mas como ela poderia continuar sua vida, sabendo que existia uma chance, mesmo que mínima, de encontrar sua irmã? A cidade era pequena, poeirenta. As pessoas eram desconfiadas. Ana começou sua busca pelo antigo abrigo, que agora era um prédio em ruínas. Ela foi na prefeitura, na delegacia, nos arquivos públicos. Portas se fecharam na sua cara. Ninguém se lembrava, ninguém queria ajudar. Diziam que era uma história muito antiga, que ela deveria seguir em frente. Mas Ana não desistiu. Ela carregava a foto de Lia para todo lado, perguntando a cada pessoa que encontrava. Durante semanas, foi uma busca solitária e frustrante. Ela dormia em pensões baratas, comia o que dava.
Às vezes, sentada sozinha em um banco de praça, ela se perguntava se estava ficando louca. Você iria atrás da verdade, mesmo correndo esse risco de se machucar ainda mais? De descobrir que era tarde demais? Para Ana, não havia outra opção. Era uma promessa que ela tinha feito a si mesma, aquela garotinha da foto. A pista decisiva veio de onde ela menos esperava. Uma senhora, dona de um pequeno armazém, olhou para a foto de Lia e seus olhos se encheram de lágrimas. Eu me lembro dela, ela disse baixinho. A chamavam de a menina do mato. Não falava com ninguém. Foi adotada por um casal que morava numa fazenda afastada, nos arredores da cidade, um pessoal muito recluso. A senhora deu a Ana o nome da família e uma indicação de como chegar. Lá, com o coração batendo na garganta, Ana pegou um táxi velho que a deixou na entrada de uma estrada de terra. O resto do caminho ela teria que fazer a pé. Era uma longa caminhada, sob um sol forte. A cada passo, a ansiedade crescia. E se não fosse ela? E se eles a mandassem embora? E se ela encontrasse algo pior do que a ausência? A fazenda era simples, um pouco descuidada. Uma moça estava no quintal, estendendo roupas no varal. Ela tinha cabelos escuros, olhos tristes e um olhar distante. Ana parou a alguns metros de distância, sem fôlego. A moça se virou e, por um instante, o mundo parou. Eram os mesmos olhos da foto, o mesmo formato do rosto. Ela era mais velha, marcada pela vida, mas era Lia. Ana tentou falar, mas a voz não saía. Ela apenas sussurrou o nome. Lia? A moça olhou, confusa, desconfiada. Ela não a reconheceu. Como poderia? Ana se aproximou devagar, com as mãos trêmulas, e mostrou a foto antiga. A foto das duas, juntas. Essa sou eu, Ana, sua irmã. Lia olhou para a foto, depois para Ana, depois para a foto de novo. Seu rosto, antes uma máscara de indiferença, começou a se transformar. Uma lágrima solitária escorreu por sua bochecha. Ela não se lembrava do nome, não se lembrava do rosto de Ana, mas algo dentro dela, uma memória enterrada sob anos de trauma e solidão, despertou. Ela levou a mão ao pescoço, onde usava um pequeno pingente de metal, algo que ela tinha desde que se entendia por gente. Era a metade de um coração. Ana, sem pensar, tirou do próprio bolso a outra metade, que ela guardava como um tesouro. As duas partes se encaixavam perfeitamente. Naquele momento, na frente daquela casa simples, sob o sol do interior, o tempo parou. Duas irmãs, separadas por uma tragédia e redescobertas por uma esperança teimosa, finalmente se abraçaram. Não foi um final de conto de fadas. Foi o começo de um caminho difícil. Lia tinha suas próprias cicatrizes, seus próprios medos. Reconstruir aquela relação levaria tempo, paciência e muito amor. Mas, pela primeira vez em mais de 15 anos, Ana não estava mais sozinha no mundo. E Lia, a menina que havia perdido a voz e a memória, tinha encontrado a peça que faltava em sua própria história.